Escola Sabatina, 166 anos de história. Seja bem-vindo a mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia. Esse que é o nosso compromisso semanal com a Palavra de Deus. Muito obrigado por sua conexão, muito obrigado por estar ligado a este canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Você é muito bem-vindo a esse momento em que a Bíblia Sagrada será escrutinada. E hoje nós iremos dar continuidade à temática dessa que é a quarta temporada dos estudos da lição da Escola Sabatina em 2019. Essa temporada, você já sabe, nós estamos analisando os livros de Esdras e Neemias. São temas históricos, são assuntos que nos falam ao coração, porque contam a maneira como Deus construiu a sua atenção e o seu cuidado com o povo israelita, o povo de Deus. Então, vamos prestar muita atenção ao que Deus tem para nos falar, porque isso nos ajudará a entender a sua estratégia, os seus caminhos, as suas maneiras de agir, de chegar até nós e promover o seu cuidado. Você sabe também que esse tema de hoje ele já está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira é a editora da lição da Escola Sabatina e nós usamos esse material como guia para nosso estudo da Bíblia. É um guia didático, é um guia sistemático, que nos dá a referência para buscar determinados assuntos. Eles são assuntos bíblicos. Então, de fato, nós não estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Nós estamos usando apenas como referência, como guia para a Bíblia. O assunto final, o tema final, o propósito do nosso ponto de encontro é a Bíblia. E você é nosso convidado desde agora. Portanto, antes de a gente começar o estudo, eu quero lhe fazer um convite. Não sei onde está a sua Bíblia. Se sua Bíblia estiver na escrivaninha, estiver no armário, estiver no guarda-roupa, na gaveta, esse é o momento em que você vai atrás dela. Busque a sua Bíblia. Daqui a pouco a gente vai usá-la para entender a mensagem de Deus para cada um de nós e você tem que estar pronto. Então, esse é o momento. Enquanto a gente vai apresentando e vai conduzindo essa introdução, vá, pega a sua Bíblia e deixe ela bem pertinho de você para que a gente possa usá-la daqui a pouquinho, tá bom? Nós trouxemos para esse, que é o nosso terceiro encontro, dois amigos. Um deles já é velho conhecido de vocês, acho que é a terceira vez que você está conosco, né? Rosildo Silva, ancião da nossa igreja, funcionário público. Isso. E lida muito com a juventude também, com desbravadores, os filhos são desbravadores, né? Isso. E está aqui conosco, Rosildo, uma saudação. Antes da saudação, nossa gratidão por você aceitar esse desafio. Na verdade, eu que agradeço, né? É um privilégio estar aqui, a gente compartilhando da palavra de Deus, estudando um pouquinho mais sobre um assunto que é um assunto tão assim, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Sim, ver o cumprimento de profecias, ver sobre a história de personagens interessantes como é a história de Esdras, né? Neemias. Então, assim, é um privilégio estar aqui mais uma vez, mais ainda por tratar de assuntos tão, assim, diferentes, né? Ok, muito obrigado pela sua disposição em estar conosco. Nós temos também ao nosso lado mais um convidado aí, bonitão, olha aí o sorriso dele, né? Elton Hugo, né? Elton Hugo. Então ele está conosco, também é ancião da igreja e tem muito vínculo também com a atividade dos jovens. Ele está inclusive usando uma camisa diferente. Elton, fala um pouquinho aí dá uma saudação, né, para os amigos internautas e também fale para a gente sobre essa camisa, seus símbolos. Então, agradeço pelo convite de estar aqui para juntos estudarmos mais um tema da lição da Escola Sabatina. Okay. Esses temas que sempre ajudam no nosso crescimento espiritual, ajudam para que nós nos firmemos na igreja e conhecemos mais da Bíblia. Sobre a minha camisa, ela
esse é o tema do Ministério Jovem da nossa igreja para 2019, que é o projeto Dom. Dom, que na verdade é um anagrama que vem das palavras escolhidos, amor, ação e amor. E aí, através desse projeto, a gente busca juntar os jovens para que eles se tornem ativos na igreja, participem dos ministérios da igreja, coloquem os seus dons para o trabalho de Deus. Aceitem, né, o chamado de Deus, que é inclusive o tema dessa semana. Estudar essa semana. Tá Isso bom, mesmo. Elton, muito obrigado por aceitar esse desafio. Você está sendo muito bem-vindo aí. E eu tenho certeza que a gente vai fazer tudo aqui de acordo com a vontade de Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Vai sim. Gente, vamos fazer uma oração, né? Vamos Apresentações feitas. Vamos orar. Elton, você ora conosco. Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco a todo instante. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amor. Senhor, que o Senhor nos conduza no estudo da tua palavra, mas um tema importante que o Senhor coloca diante de nós, tema para que nós possamos refletir e aprender mais de ti, Pai. Nos perdoa dos nossos pecados e nos conduz. Te pedimos por seu santo Filho Jesus. Amém. O chamado de Deus. Esse é o tema do nosso terceiro ponto de encontro na quarta temporada de 2019. Nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. Nós já vimos a maneira maravilhosa como Deus conduziu os acontecimentos para que se desse o fim, o encerramento do exílio babilônico, e vimos que Deus usou homens, Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel num aspecto mais isolado, num aspecto mais físico de reconstrução do templo de Jerusalém, mas Esdras e Neemias, eles são destaques nesse processo, e eles foram chamados por Deus. Rosildo, você teria alguma coisa a dizer para a gente, para que a gente entendesse o porquê dessa escolha, o porquê desse chamado desses homens? Veja, Delma, é interessante que a gente está falando de um tema que, com certeza absoluta, todo mundo que é cristão provavelmente deve ter passado pela cabeça assim: o que é que Deus quer que eu faça? Entendi. Na verdade, certo. O nosso tema, como você mesmo falou, é o chamado de Deus. E eu tenho certeza que a maioria dos cristãos sente de alguma forma, algum momento da vida dela, um chamado de Deus para fazer alguma coisa, né? No caso aqui específico, a gente está chamando do chamado que foi feito por Deus para Esdras e para Neemias, como você bem falou. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história, vê como isso aconteceu, a gente percebe que existem algumas características que fazia parte ali da personalidade de um e de outro, e que de certa forma a gente crê que Deus assim captou. Né? Deus sabe de tudo, né? Sim. E Deus captou e percebeu assim: esse é o homem para essa atividade, para essa missão específica, né? Então, assim, para começar, eu poderia chamar para a gente estudar e olhar um pouquinho mais com uma lupa a vida de Esdras, e a gente podia abrir o livro de Esdras mesmo, lá no capítulo 7, no verso 10, para que a gente perceba alguma dessas particularidades da personalidade desse homem, Esdras, que cumpriu um papel tão importante nesse momento da história do povo de Israel. Né? Então você que está nos acompanhando pelas redes sociais, esse é o momento que eu falei para você. Eu disse: olha, coloca a tua Bíblia do teu lado, lembra disso? Esse é o momento em que nós vamos usá-la. Esdras, capítulo 7, verso 10. Isso. Acho que já podemos ler. Vamos lá. E a palavra do Senhor diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja que essa palavra disposto em hebraico, ela é a palavra kan. Kum, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, né? Mas é Q-U-N. E ela tem um significado de decidir firmemente. Isso nos fala muito sobre o tipo de homem que era Esdras. E decidir firmemente, vocacionado a essas três coisas que o texto está falando, né? Em buscar a lei do Senhor, como diz o texto aqui,
em cumprir a lei do Senhor e em ensinar em Israel os estatutos e os juízos que também eram a lei do Senhor. Então, assim, é difícil, Elton, assim, ter uma decisão tão firme assim, principalmente para uma juventude. Eu vou falar, não sei que idade você tem, não sei se você tem 22, 23, me ajude aí. Você está sendo generoso, Delman. Estou com 27. 27. Mas assim, decidir firmemente, o que é que isso traz para você? Que então, ideia isso traz? A gente vendo aqui o texto bíblico sobre a decisão de Esdras, nós tomar uma decisão ao lado de Deus, geralmente para quem é mais novo, para quem tem menos experiência, pode ser um pouco difícil, porque a pessoa está começando a sua vida, vendo o deslumbre das coisas desse mundo, e pode pensar que é uma decisão complicada. Mas só que se nós temos que conhecer, antes de tomarmos uma decisão junto a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Assim como Esdras, como o texto fala, que Esdras buscou conhecer a lei de Deus, buscou aprender sobre Deus, estava disposto a aprender firmemente, e assim tomar a decisão dele. Essa deve ser a nossa atitude também. Agora, buscar o conhecimento de Deus. Me ajudem aí vocês dois. Firmemente. Que característica, que advérbio. É um advérbio, é isso? É um advérbio. É um advérbio, né? Que advérbio é esse? O que é que ele indica? A gente vive num mundo hoje em que tomar uma decisão já é uma coisa difícil. Certo. Né? Existem muitos ventos que nos empurram nessa vida. Muitos holofotes chamando a nossa E tomar uma decisão firmemente já é uma coisa assim, meu Deus. Tomar uma decisão já é difícil. E firmemente, então, a gente está potencializando a dificuldade aí. E eu, assim, quero crer, Delman, que quando a gente toma posse de determinados conhecimentos acerca da pessoa de Jesus e acerca do nosso Deus maravilhoso, né? Você entra numa sinuca de bico, vamos dizer assim, numa encurralada. Você se vê diante de um Deus maravilhoso que fez tantas coisas extraordinárias e você não tem como voltar daquilo que você já viu. Entendi. Então você ou decide seguir esse Deus, ou você decide, não quero isso para mim. Então, assim, o que Esdras fez, e aí respondendo a sua pergunta, não sei se você concorda comigo, sabe, Elton, que quando a gente pensa nessa palavra firmemente, eu acho que ele estava pensando assim, eu sei que eu vou enfrentar muitas dificuldades com a decisão que eu tomei. Entendi. Então eu preciso firmemente decidir isso, porque senão, aquilo que porventura pode aparecer na minha vida, diante desse cenário que a gente vai estudar aqui nesse texto, pode me afastar Você me ajudou, né? Eu não sei se Elton vai concordar comigo, mas assim, se você tem uma decisão prévia, a decisão posterior ela é mais fácil. A decisão prévia ajuda uma decisão posterior. Isso, acaba ajudando a gente decidir outras coisas. Se a gente sabe, aqui no exemplo da lição, se a gente sabe o Deus que a gente segue, a gente conhece o Deus que a gente decidiu estar junto, as próximas decisões ao lado dele, com certeza serão mais fáceis. E a gente vê esse firmemente de Esdras, se a gente continuar lendo a história dele. A lição diz que Esdras passou 13 anos pregando em Jerusalém e não viu tanto resultado na sua pregação. Mas como ele havia decidido firmemente ao lado de Deus, ele não retornou. Ele continuou pregando, continuou fazendo o que ele havia decidido no coração dele. Muito bem. Mas nós temos que falar também de Neemias. Ajuda a gente aí, Rosildo. Neemias, para falar de Neemias, a gente pode abrir a Bíblia no livro de Neemias, né? Ali no capítulo 1. E ali no verso 4 e no verso 5, a gente tem ali um vislumbre de mais ou menos quem era esse Neemias, né? Neemias, capítulo 1, versos 4 e 5, você mais uma vez está sendo convocado a usar a sua Bíblia Sagrada. Vamos lá, todos juntos, acompanhem a leitura, Neemias, capítulo 1, versos 4 e 5. E verso 5, né? Pode ler. Aqui diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias.
E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja, Delman, qual foi a informação que veio para Neemias? Ele tinha ouvido de que lá na terra onde foram sepultados os pais dele, ou seja, lá em Jerusalém, as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele esperava. Havia um movimento de reconstrução do templo. Mas havia uma oposição muito grande também. Exatamente, né? de muitas formas. Sim. Então, assim, não estava andando do jeito que ele imaginava. Sim. E aí, diante desse cenário, ele se angustiou, como diz o texto. Ok. E ele se angustiou porque estava preocupado com o povo, que era o povo dele, e também estava preocupado com o Deus Todo-Poderoso. Ok. Porque era o Deus que ele amava. Então, esse era Neemias. Uma pessoa que amava profundamente o Deus, sim, o Deus de Israel, e uma pessoa que amava profundamente também o seu povo. Entendi, né? Entendi. O choro dele, a angústia dele, a ansiedade dele de ver o encerramento da construção mostra quem era Neemias. Exatamente. Nós não estamos aqui julgando a decisão de ninguém. Estamos traçando o perfil de Esdras. Perfeito. Primeiro, né, que Perfeito. tinha uma decisão firme. Isso. E de Neemias, que tinha um amor profundo. Um amor profundo. É bom que se fale também o seguinte, que acerca de Esdras e Neemias, que eles eram líderes natos. Eles eram pessoas que cumpriam papéis específicos lá na Pérsia. Por exemplo, o Esdras, ele era um habilidoso escriba. Sim. Ele registrava, ele já lia, ele já conhecia muita coisa. E Neemias, ele era o copeiro que na época em que ele vivia, era uma posição de destaque. De muita confiança. Não era isso? Né? Isso mesmo. Não é isso, Elton. Isso. Ok. Elton, isso fez com que esses homens, eles fossem, assim, colocados estrategicamente em um tempo. Isso mesmo. Né? Que tempo foi esse, Elton? Então, a gente, buscando o contexto histórico desses textos bíblicos, a gente sabe que o povo de Israel, neste momento, eles estavam no cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor havia invadido a cidade de Jerusalém e levado todas as riquezas, isso, todas as riquezas, tanto riquezas materiais como riquezas imateriais. Isso mesmo. Tudo saiu e ainda deixou só a devastação. Isso, em Jerusalém. Em Jerusalém. E a gente sabe que o livro de Jeremias diz que Deus disse ao povo que esse cativeiro duraria 70 anos. Entendi. E ao chegar o fim desses 70 anos, a gente vê que a reconstrução da cidade de Jerusalém a cidade foi tentada ser reconstruída algumas vezes. E não tinha sido... Isso, e não havia sucesso ainda. Não havia tido sucesso. E a gente sabe que as coisas de Deus, elas são determinadas. Deus tem um tempo para todas as coisas. E a gente vai ver esse tempo determinado lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, os versos 24 e 25. Esse texto é fera. Esse texto é fera. É tão fera que eu vou pedir para a gente segurar ele para o próximo bloco. Tá certo? A gente, infelizmente, não tem tempo ainda nesse bloco para a gente continuar a leitura do texto. Elton, segura aí, o texto está guardado. A gente vai abrir o próximo bloco com a leitura do texto. E vamos ver de que tempo nós estamos falando, que tempo é esse que Deus reservou para homens tão diferenciados, né, quanto Esdras e Neemias, né? Então, a gente vai para um intervalo, é um intervalo rápido. Eu queria que você, nesse intervalo, pensasse, fizesse uma reflexão. Como é o teu perfil? De que maneira você tem sido alcançado pelos chamados de Deus? Quando Deus te chama, quem é você? Qual é a sua reação? Enquanto você pensa nisso, conheça um pouquinho mais da Igreja Adventista nesse intervalo. A gente vai ter 1 minuto, 2 minutos de intervalo, mas é rápido, a gente não vai sair daqui, você também não vai sair daí, porque a gente quer lhe encontrar de volta daqui a 1 minuto. Não sai daí, portanto, a
A gente volta. Que Deus precisa. Muito obrigado por continuar neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Enquanto a gente se prepara para continuar a discussão do tema de hoje, que fala a respeito das decisões, dos chamados dos homens de Deus, Esdras e Neemias, eu quero que você pense um pouquinho, reflita um pouquinho sobre como você quer ter acesso a esse material que nós estamos discutindo hoje. Porque ele está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira. A lição da Escola Sabatina está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe, www.cpb.com.br. Esse material já está lá à sua disposição. O tema que estamos discutindo hoje já está lá. O tema da próxima semana também já está disponível. Então, é fácil você ter esse acesso. Mas se você prefere uma discussão presencial, você pode acessar o site igrejas.adventistas.org e lá você terá instruções para identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra e aí com certeza você será bem recebido. Além disso, nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Nosso endereço você vai ver aí na tela. A Igreja Adventista Central de Aracaju fica na Rua Lagarto, número 1010. Aqui nós já estamos também com vários grupos de discussão desse tema e você pode se inserir em um deles. Se não hoje, na próxima semana, nós estaremos no mesmo endereço, assim como nesse mesmo canal também continuaremos essa discussão. Você é nosso convidado. Não deixe de participar dessa discussão, porque abrindo a Bíblia, abrindo a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E a gente não quer deixar você perder essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que foi proclamada no livro de Daniel, não é isso, Elton? Você quer fazer a referência para a gente de novo? Isso mesmo. A gente estava falando que Deus, ele tem as suas coisas determinadas. Sim. Ele tem o seu tempo de agir e não foi diferente na reconstrução da sua cidade de Jerusalém. Ok. E esse tempo ele foi dado lá no capítulo 9 de Daniel, nos versos 24 e 25. Ok, vamos à Bíblia, portanto. Vamos sim. Daniel capítulo 9. Nós não vamos nem esperar, porque a gente deixou o gostinho de quero mais na boca dos nossos amigos internautas e a gente agora não precisa esperar, que eles já estão com o texto. Daniel 9, versos 24 e 25. Por favor, vamos à leitura. Então vamos ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Deus... Tem muita coisa nesse texto. Isso, muita coisa para a gente discutir, muita coisa para falar. Tem muita coisa nesse texto. Uhum. Né? É uma das poucas profecias onde se estabelece um prazo específico, uma data específica. Me chama a atenção aqui que no verso 25 ele fala do decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Isso mesmo. E é justamente esse o ponto que a gente vai ver um pouquinho. Porque, como a gente falou anteriormente, foram dados alguns decretos antes do decreto oficial. O decreto de Esdras. Isso, decreto de Esdras. A história nos diz que Ciro e o rei Dario também decretaram. Sim. Mas só que o decreto que Esdras é o decreto do rei Artaxerxes I. Certo. No ano Qual é a diferença desse decreto?
Então, porque os decretos anteriores falavam só da reconstrução da cidade. Só do templo. Do templo. E o decreto de Artaxerxes, ele decreta a reconstrução tanto da cidade, do templo, como da cidade e dos muros de Jerusalém. A reconstrução de toda a cidade de Jerusalém. Então, o decreto de Artaxerxes, que foi o decreto que encaminhou Esdras como governador, Esdras como escriba, como sacerdote, né? Que devolveu Esdras para Jerusalém. Esse decreto de Artaxerxes, ele se encaixa nessa profecia aqui, estabelecendo uma data inicial para a contagem do tempo dela. Isso mesmo. A data inicial foi no ano de 457 a.C. Que foi o ano do decreto. O ano do decreto de Artaxerxes. De Artaxerxes, para que ele retornasse. Isso mesmo. Agora, eu queria só comentar um pouco da pergunta que você fez a Elton, que eu achei importante, só para valorizar mais aquilo que Elton falou, sobre qual é a diferença dos decretos. Sim, né? Certo. Existe uma particularidadezinha que eu acho que dá um relevo mais ainda ao decreto que foi feito por Artaxerxes. Sim. Que foi o momento em que foi dado a ordem para que se nomeassem magistrados e juízes e se aplicasse a lei do Senhor. Você está puxando a sardinha para sua brasa. Não, você está puxando a sardinha para sua brasa. Porque veja, que cidade... Só para explicar a minha observação, meu amigo Rosildo é serventuário da Justiça, exatamente, é advogado de profissão também. Isso aí... É claro que... De profissão não, acho que você não pode exercer a advocacia. Por conta do funcionalismo público, sim, né? Mas tem OAB, está pronto... Tudo direitinho, especialidade e tudo. Exatamente, está pronto para o exercício da advocacia. E aí você fala agora que esse decreto estabelece magistrados, fala de lei... Exatamente. É interessante porque veja, né, até o momento, por mais que tenham sido dado ordens para que se reconstruísse o muro, para que se reconstruísse o templo do Senhor... A lei que vigorava lá na cidade ainda era a lei da Pérsia. Da Pérsia, entendi. Isso é importante. Entendi. Né? Entendi. Quando Artaxerxes, vamos dizer assim, se mete na história, ele diz assim, meu amigo, olha, agora a lei que vai valer aí é a lei do Senhor. É praticamente uma declaração, quase uma declaração de independência. Exatamente. Né? Do povo que estava voltando. A palavra técnica seria a mesma, que é autonomia. Autonomia. Essa é a palavra. Certo. Correto. Porque assim, eles não precisariam mais do sistema judicial da Pérsia, eles usariam os deles próprios. Então, esse momento em que se nomeia Esdras como o tutor religioso, o tutor jurídico da nação que está em reconstrução, esse momento ele marca o início dessa profecia. Perfeito. Isso mesmo. Mas e essa profecia vai até onde? Então, se a gente continuando a ler o texto de Daniel, a gente viu que ele fala sobre o ungido de Deus. Sim. Fala sobre o... E ele fala também de um tempo específico. Ele diz 7 semanas, que é para a reconstrução de Jerusalém, né? Uhum. E 62 semanas. Juntas são 69. São 69 semanas, que dá mais ou menos 2.300... Não. 483 anos. 83 anos, isso. Que é o tempo em que Jesus vai ter o nascimento de Jesus, vai ter a sua crucifixão. A sua confusão com os 2.300 anos aí, ela é justificada. É isso mesmo. Né? Ela é justificada porque realmente é uma profecia que ele diz no texto do verso 24, que a gente acabou de ler, de 70 semanas que estão determinadas. Fala um pouquinho sobre essa palavra, Rosildo. Veja, é interessante perceber que a Bíblia é como se fosse um conjunto de uma coxa de retalhos. Entendi. Vai somando um pedaço aqui com outro pedaço ali, com outro pedaço ali, com outro pedaço ali. E essa palavra... E não adianta a gente se deter a um texto só. Você tem que sair lendo ela integralmente. Exatamente. E de preferência, ler o texto contextualizando naquele período, daquela circunstância específica, né? Mas aqui, e nessa pergunta que você acabou de fazer, a gente tem que parar para prestar atenção que essa palavra determinada, nesse texto bíblico, na literatura hebraica, ela tem mais um sentido de cortada
do que assim escolhida ou determinada em si. E aí existe um texto anterior no capítulo 8 do mesmo livro de Daniel, que até a gente podia convidar o nosso internado para assistir ou ler com a gente, né? Vamos, ele é nosso parceiro nesse estudo aí. Livro de Daniel. Vamos, Daniel, capítulo 8. 8. Vamos lá, no verso 14. Verso 14. Daniel 8, 14. Vamos lá dizer todos. O 8, 14, o 8, 26 e o 8, 27. Vai nos dar esse vislumbre. Ok, de 14 a gente pula para 26 e 27. Exatamente. Okay, vai lá. O texto diz assim. É uma visão que Daniel tem, né? Em um outro momento, e aí ele diz aqui. Do final da visão. Exatamente. Ele me disse. Ele aqui, no caso, é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel falando com Daniel. Exatamente. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Okay. É uma profecia de tempo. Assim como essa que Elton acabou de ler. Né, Elton? De 7 semanas, mais 62 semanas. E mais uma semana que dá 70. 70 ao todo. Assim, né? Primeiro 70 semanas, das 70 semanas ele separa 7 mais 62. Exatamente. Então, essa palavra determinada, que vem logo depois desse texto, dá a entender a gente pode tranquilamente dizer, não só com base nesse texto, mas também com base em outras inferências que a gente vai acabar de ler, que esse pedaço está sendo cortado dessas 2.300 tardes e manhãs, que se a gente fosse estudar mais profundamente... Vamos ajudar um amigo internauta. Vamos ajudar. Aqui. Exatamente. A gente estava lendo um texto Perfeito. De Daniel 9, isso, tá certo? 24 e 25. 24 e 25, que fala de 70 semanas cortadas, determinadas. Perfeito. Determinadas de onde? Perfeito. Aí a gente vem ao capítulo anterior, né? E vê que Daniel estava conversando com o anjo Gabriel, né? Exatamente. E Gabriel dizendo que haveria um período maior de 2.300 anos. Perfeitamente. Então nós temos primeiro 2.300 anos, dos quais 70 semanas eles seriam cortados. Perfeitamente. Ou estariam determinados, estariam dentro do grande. Que é exatamente o que Elton falou, né? Que tem esse período que vai lá na frente chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que tem dentro desse texto a morte, a chegada do Messias, tudo isso dentro dessas 70 semanas. A unção do Messias, depois o cessamento do sacrifício, é o termo que ele usa lá em Daniel 24. E a gente pode ler o verso 26 e 27, que dá mais legitimidade ainda a essa 26, interpretação. 27, né? Vamos lá. Que diz assim lá, a visão da tarde e da manhã, ou seja, essa visão que dos Daniel teve, 2.300 tardes e manhãs, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Nem ele mesmo. Ele estava angustiado. Por isso a fraqueza. Por isso a fraqueza. Então, assim, dentro desse texto a gente pode perceber pelo menos dois elementos que nos levam a entender que esse texto que nos conta de Daniel 9, 24, é um tempo tirado desse outro tempo, cortado, como diz, né? Nós temos dois períodos citados aqui em Daniel. Perfeito. Primeiro, 2.300 tardes e manhãs. Perfeito. Ok? Daniel recebe esse texto, não entende, busca compreensão. Perfeito. Se você ler o capítulo 9, né, você vai ver que Deus responde a essa angústia de Daniel. E manda Gabriel de novo. E manda Gabriel de novo para dizer para ele, olha, 70 semanas. Perfeitamente. Não é isso? Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel estão interligados. O capítulo 8, a gente vê a profecia. No capítulo 9, a gente vê Daniel recebendo a interpretação. Entendi. Exatamente. Entendi. E o marco importante nisso, que nos conta para que a gente tenha uma referência importante, que foi o que Elton falou também, é que o marco de início da contagem desses dois períodos é o mesmo, que é exatamente a reconstrução. O decreto de reconstrução. Por isso que a gente está se alongando tanto dessa discussão aqui, para que o amigo internauta aí, você amigo internauta, entenda. Talvez você estivesse pensando aí, por que esses camaradas estão falando
tanto desses dias de 2370, 7 mais 62, por que a gente está falando tanto disso? Isso marca, assim, marca o propósito de Deus, marca o plano de Deus. Essas datas, a data da nomeação de Esdras, essa data, ela marca o início dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, certo? A lição fala marca também o início das 70 semanas. A lição fala em tempo profético. Então, esses dois camaradas, eles foram homens para a profecia que Deus tinha que cumprir. Era isso que estava faltando a gente dizer. Esse é o ponto, né? Era isso que estava faltando a gente dizer. Exatamente. Quer dizer, não foi à toa que Esdras e Neemias foram escolhidos. Exatamente. Isso mesmo. Eles tinham um propósito. E não só eles tinham um propósito, mas todos que são chamados por Deus para ser parte ativa do reino de Deus e do trabalho de Deus aqui na terra, eles são chamados também com propósito. Todos nós. Eu quero chamar a atenção a Daniel 9:24, para dizer assim, marcar época. Vamos marcar aqui época. As 70 semanas, elas servem para fazer cessar a transgressão, né? Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Então, essas 70 semanas, elas são uma oportunidade para que o povo judeu, o povo israelita, os israelitas, né, os hebreus, né, para que eles tratassem desses assuntos. Por quê? Neemias chorou porque percebeu que o seu povo não estava digno da atenção de Deus. Essa era a angústia de Neemias, essa foi a angústia de Daniel, aqui também. Eles perceberam que estava faltando muito, e aí Deus dá 70 semanas para eles cessarem a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, está tudo aqui na profecia. É um chamamento ao arrependimento. É um chamamento ao arrependimento. Mas E para que o povo de Israel, né, assumisse, vamos dizer assim, a missão que era do povo de Israel. Entendi. Né? Porque o povo tinha uma missão. Qual era a missão? Aquela mesma que foi dada a Abraão, ser tu uma bênção. Ser tu a bênção, sim. A mesma. Né? E o que é que ele quer dizer que no final dessas 70 semanas vai acontecer a unção do Santo dos Santos? Me ajude a entender isso aí. Então, se eu não estiver lhe apertando muito. Vamos lá. Então, ao final das 70 semanas, como a gente citou anteriormente, nos anos finais, tem o nascimento de Jesus. Ele é o Santo dos Santos? Ele é o Santo dos Santos. Ele é aquele que veio aqui a essa terra para cessar o sacrifício, apagar todos os pecados, para morrer por todos nós. Ok, tá certo. Tá claro, é claro. Isso mesmo. Faz sentido. Uhum. Faz sentido. E quando foi que Jesus foi ungido? Que ato declarou a unção de Jesus? O ato da unção de Jesus. O batismo de Jesus. Isso, né? Foi o batismo de Jesus no Rio Jordão com João Batista, né? Porque ali foi, e foi o início do ministério público de Jesus aqui nesta terra, né? Muito bem. Ali naquele momento, a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no mesmo instante. Uhum. E o Pai, na voz, proclama: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso é a unção de Jesus? Exatamente. Quando o Espírito Santo se põe ali sobre Jesus Cristo e ele ouve a voz do Senhor dizendo: esse é o meu Filho amado, houve uma bênção. Meu filho, comece o ministério. A partir de agora você vai cumprir tudo aquilo que foi predito por você, por Isaías, por Jeremias, por todos os profetas. Desde o início, lê do jardim, da saída do jardim do Éden, quando teve o proto, né? Então,
Me ajude. É isso aí. Me ajude. Tudo isso começou com a nomeação de Esdras. Tudo isso começou com o chamado de Esdras, o chamado de Neemias. Isso mesmo. É a palavra, né? Eles foram homens oportunos, vamos dizer assim, né? Meus amigos, a gente precisa fazer um intervalo porque a gente descobriu muita coisa nesse bloco. Foi um bloco recheado, punk. Foi recheado. Punk, como diz a turma aí. Um bloco punk. Quem vai dizer isso aí é meu amigo Elton. Tá certo? Então, foi muito gostoso descobrir essas verdades da profecia bíblica, saber a maneira como Deus tem atuado e como Ele avisou que atuaria. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, não precisa temer. Deus é claro, Deus é transparente e Ele está falando contigo agora. Você também precisa aprender o que fazer com o chamado de Deus. É preciso que você pense nisso, que você reflita. Deus está te chamando a cada momento, a cada instante. Qual é a tua reação, qual é a tua resposta? Pense nisso. Enquanto a gente vai para um breve intervalo, conheça um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Fazer discípulos é o imperativo de Cristo para a sua igreja. Nós precisamos conhecer o assunto do discipulado mais profundamente. No tempo em que vivemos, o tempo do fim, cada cristão deve estar envolvido e comprometido com fazer discípulos. Por esse motivo, é que estamos proporcionando à igreja a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o discipulado, oferecendo a você a oportunidade de estudar com os professores do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia na modalidade EAD, Ensino à Distância. Com isso, alcançaremos o maior número possível de pessoas que possam desenvolver os estudos sobre o discipulado cristão. Você é nosso convidado a participar dessa jornada educativa e, com certeza, aprofundar a sua experiência com o Cristo Jesus, que nos comissionou a ir e fazer discípulos. Curso Discipulado Cristão EAD traz para você 6 disciplinas, com 6 apostilas escritas pelos professores do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Serão mais de 20 videoaulas e, ao final, você receberá um certificado de curso livre em discipulado cristão. Venha aprender mais da Palavra de Deus e colocar o discipulado em ação na sua igreja e na sua vida. Nós, da Superbom, como já temos tradição de mais de 40 anos de produzir proteína vegetal, então começamos a trabalhar numa nova linha de produtos para poder atender melhor esse mercado. Nós desenvolvemos 13 produtos, sendo 3 deles para o mercado vegano, que é mais estrito, e 10 produtos para o mercado ovo-lacto-vegetariano. A gente foi buscar aromas, algumas ervas aromáticas, algumas condimentações diferenciadas, algumas especiarias e com isso a gente conseguiu realmente fazer um produto muito saudável e muito saboroso. Um alimento bem recomendado, a forma de conservação mais saudável do que o enlatado. Tá de parabéns. Esse aqui, ó. Esse aqui, nota 1000. Nota 1000. Se quiser experimentar, dá uma experimentadinha que é... Tá muito saborosa, tá bastante temperadinho, assim. O gosto de defumado tá perfeito, tá muito, muito bom. É muito bom, né? É a solução da vida, é ser saudável e gostoso ao mesmo tempo. Olha, eu sou extremamente crítico, mas esse franguinho aqui, literalmente, não é que engana, é mais gostoso que o frango de verdade.
Mais uma vez, a gente te agradece por permanecer neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Eu quero dizer para você que, se você está aqui em Aracaju, nosso endereço para você conhecer a nossa igreja, para você conhecer o nosso templo e, quem sabe, se unir à nossa adoração, onde a gente vai ter vários grupos na igreja estudando essa mesma temática. E aí você também pode participar desse estudo presencialmente. Nosso endereço, Rua Lagarto, número 1010. Mas se você não tiver condição de vir até aqui e quiser conhecer os princípios da Igreja Adventista, você pode também acessar uma emissora ou sintonizar, melhor dizendo, a palavra melhor, sintonizar a emissora da família cristã, a emissora da Esperança, o canal da Esperança, que é a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo é um canal que tem os princípios adventistas e você com certeza vai curtir bastante, porque essa temática mesmo que nós estamos discutindo agora também é discutida lá, não nesse mesmo horário, nesse horário eles estão com outros programas, mas quando a gente encerrar o culto divino, sintonize a TV Novo Tempo e você vai ver, vai ser muito legal aprender um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista, aprender um pouquinho mais sobre os princípios adventistas, conhecer a Igreja Adventista de uma forma mais ampla e pensar um pouquinho melhor como é que, de que jeito você tem recebido esses convites de Deus. Talvez na Igreja Adventista você se encontre, você se ache e vai ser bom. Nós vamos prosseguir nossa discussão. Nós estamos falando principalmente de dois homens, Esdras e Neemias, e descobrimos que eles foram chamados em um tempo muito especial. A gente tratou em 15 minutos de uma profecia de 2.300 anos. Então, muita lacuna ficou por aí, a gente tentou ser o mais claro possível, mas é bem verdade que alguma coisa pode não ter ficado, talvez até muito claro. Você, amigo internauta, é convidado a ser nosso aluno. Nós temos aqui na Igreja Adventista classes bíblicas que poderão ensinar para você com detalhes. A gente aqui não tem tempo, mas as classes bíblicas poderão lhe ensinar com detalhes sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aqui a Ax, a professora Cléa, elas estarão disponíveis para lhe dar mais informações a respeito, não é não? Então vamos. Ser escolhido para uma época tão especial é algo diferente, mas será que só Esdras e Neemias tiveram essa oportunidade? Então, Jesus, quando veio a essa terra, ele veio por todos nós. Ele veio morrer pelos nossos pecados e ele deixou, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que levasse o evangelho para todos. E esse dever não ficou só para os discípulos, mas para nós também. E a gente vai ver lá em Romanos, no capítulo 8, um pouquinho sobre isso, sobre essa ordenança que Deus deixou de sermos luz aqui nessa terra também. Entendi. Então é hora da gente abrir mais uma vez a Bíblia. Romanos, por favor. Romanos 8, 28 e 29. Capítulo 8, versos 28 e 29. Ok, acho que podemos ler. Vamos ler. Diz o seguinte, o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a Bíblia diz que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Mas antes da gente falar desse propósito, vamos falar um pouquinho sobre o verso 29, que diz que todos que conheceram a Deus, ele predestinou para sermos conforme a imagem do Filho dele. Essa palavra predestinou é uma palavra difícil. É uma palavra complicada. É uma palavra complicada. Isso mesmo. Mas ser predestinado para ser conforme
a imagem de Jesus, transforma esse conceito de predestinação numa coisa maravilhosa. Isso mesmo. Então, Deus nos ama. Nós somos criaturas dele e fomos criados com amor, mas infelizmente o pecado nos afastou de Deus. Certo. E quem foi aquele que viveu nessa terra, que foi digno foi digno de pagar pelos nossos pecados. E não só digno de não ser atingido pela morte. De não ser atingido pela morte. Foi Jesus, o Filho de Deus. Então todo aquele que é predestinado a ser conforme a imagem de alguém que não deveria morrer, também não deveria morrer. Não deveria morrer. Isso mesmo. Se tem a mesma imagem, não é assim? Isso mesmo. É para isso que a gente foi predestinado? Isso. Nós somos predestinados a sermos como Jesus, a termos a imagem dele em nossa vida. Mas como nós fomos predestinados a isso, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Entendi. Nós temos o poder de escolha. Veja só. Então, tem duas palavras fortes aqui: livre-arbítrio e predestinação. Tem uma palavrinha desse texto do 28 que me chama muito a atenção, que é como se fosse, na minha opinião, a liga para essas duas coisas. Entendi. Vamos lá. Essa palavrinha aqui, olha: para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu pergunto a você, Delman, e eu penso aqui comigo. Lá no verso 28. 28. Isso. Amar a Deus não é uma obrigação, a despeito dele ser Deus. Entendi. Deus deixa as pessoas decidirem se amam a ele ou não amam. Entendi. Penso que ele deu essa predestinação para todas as pessoas. Sim. Mas nem todo mundo quer. Isso não é assim? mesmo. Tá certo. Nem todo mundo quer. Quer aquele que decide amar a Deus, assim como fez Esdras, assim como fez Neemias. Então, e assim como veja pode só. fazer cada um de nós. Veja se eu consigo Vai lá. alinhar esse raciocínio da gente. Ser predestinado para ser semelhante a Jesus é bênção. Isso mesmo. Ou seja, bênção. Deus nos predestinou para a bênção. Perfeitamente. Isso mesmo. A Okay? todos. A todos. A todos. Sem distinção. Perfeitamente. A Esdras, Também. a Neemias, Também. Com certeza. Zorobabel, Também. Sim. foram predestinados a ser conforme a imagem de Jesus, ou seja, predestinados para a bênção. Perfeito. Para a salvação. Para a salvação. Todo mundo. Isso mesmo. Todo mundo. Ok. Então, não tem essa de dizer, eu nasci para me perder. De Não. jeito nenhum. Porque a salvação é para todos. Entendi. E todos são chamados para vamos dizer assim, para aproveitar desta eleição. Entendi. Né? Isso. O nosso destino não é uma coisa fixa, uma coisa Traçada. imutável. Entendi. Nós temos como a gente já falou, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher. Escolher a Deus. Esdras podia escolher não ser esse homem que marcou um tempo profético tão maravilhoso? Com certeza. Ele tinha essa a possibilidade de não ser, de não ir quando foi chamado. Entendi. E aí a gente vem para o segundo ponto daqui desse texto, Ok. que é que nós somos chamados segundo um propósito. Isso. Nós somos predestinados à salvação, mas somos chamados também segundo um propósito. O propósito de Esdras e Neemias era marcar o tempo deles e iniciar a reconstrução de Jerusalém e do templo de Deus. E nós também somos chamados por Deus para um propósito. A gente falou anteriormente que Jesus deixou para os seus discípulos a ordem de levar o evangelho a todo mundo. Sim, muito bom, gostei. E nós também temos esse propósito, nós também somos chamados a isso. Opa! É interessante que tem muitos textos que se falam que olha, Abraão era uma bênção. Isso mesmo. E aí os filhos dele, vamos dizer assim, os filhos destinados aos propósitos, o propósito específico de ser uma bênção, também eram bênçãos. Foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi com Moisés, assim foi com Esdras, Neemias, e é assim com a gente também. Isso mesmo. Mas nós temos o privilégio de ter o livre-arbítrio, Delmar. Sim. Isso não muda, né? Ou seja, Deus traça um plano. Isso. Certo?
muitos ficam preocupados quando ouvem assim dizer, Deus traçou um plano. Mas, gente, todo plano que Deus traça, todo plano que Deus concebe, é bênção. Isso mesmo. De Deus só pode vir bênção. A gente é que vai escolher se recebe ou não. Verdade. Mas a predestinação é para a bênção. Falei. Não, a verdade é que a eleição divina e essa predestinação, na verdade, faz parte do plano de Deus para a salvação pessoal de cada um de nós. E na medida em que a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente diz, Deus, beleza, eu entendi isso aí, mas isso não é para mim, aí a gente, de certa forma, a gente está dizendo assim, olha, eu rejeito o plano de salvação que o Senhor estabeleceu para mim. Apesar de você ter sido predestinado para isso. É uma responsabilidade muito grande. Ok. É uma responsabilidade isso, inclusive, muito grande, né? Assim, grandes homens passaram por dilemas, por um né? Triz nesses dilemas. Isso. Assim, Fale um exemplo aí de um grande homem que também recebeu aí, Rosildo, um chamado. A gente poderia dizer, diante de muitos, né? Sim. A gente poderia falar do exemplo do próprio Moisés. Moisés? Do Moisés, exatamente. Moisés. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo? Vamos, sim. Êxodo. Êxodo, capítulo 4, verso 13. Êxodo, capítulo 4, verso 13. E Êxodo, capítulo 5, verso 1. Tá, primeiro o 4:13. Isso. E aí a gente em seguida vai para o 5:1. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, verso 13. Diz assim a Bíblia. Ele, porém, respondeu. Ele aqui é Moisés, né? Certo. Veja que começa com um tom como se fosse uma exortação, né? Aquele suspiro, né? Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Esse é aquele Moisés? Esse é o Moisés. Que Moisés é esse? Que praticamente ele não conheceu, né? Moisés disse para Deus, envia outra pessoa, queridos. Menos a mim. Aqui nós temos Moisés conversando com a sarça ardente. Exatamente. Esse é o momento. O contexto em que é ele está esse. recebendo o chamado. A verdade é que Deus veio falando com Moisés ali naquele momento e Moisés apresentava um problema e Deus dava uma solução. Moisés apresentava outro problema, Deus dava uma solução. E no final das contas eu disse assim, rapaz, envie outro, não envia a mim, eu estou querendo, eu estou lhe dando desculpa mesmo. Ele abriu o jogo, eu não quero mesmo. Estou querendo pular fora Estou querendo pular fora. Tá certo. Mas no final das contas ele aceitou, né? Tá, graças a Deus. Vamos ler o verso capítulo 5, verso 1. Diz lá assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa era a ordem que Deus tinha dado para ele. Tá, então ele primeiro disse: manda outro. Mande outro. Mas Deus continua insistindo. Insistiu. Firmemente. 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 Ok. E aí, no final das contas, ele foi. Ele foi. Tá aqui. Aceitou o encargo. Assumiu a responsabilidade. Exatamente. Olhe. Assumiu a responsabilidade. Essa história de Moisés nos ensina muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. A gente precisa... Assim, pelo que eu estou entendendo, Moisés também foi um predestinado. Foi. Assim como eu e como você, predestinados para a salvação. Ele primeiro rejeitou essa predestinação. Perfeito. De início. Ele lutou com isso. Lutou contra. Mas foi. Isso aconteceu com você alguma vez, Elton? Então, é a pergunta. Essa é a pergunta que a gente tira da manga, né? Da manga, sim, tá certo. Então, antes de eu decidir vir para a igreja, para quem não me conhece, eu não nasci aqui na igreja, não sou adventista de berço, como a gente fala, né? Então, eu vim para a igreja e relutei um pouquinho até o meu batismo. Isso. Acho que eu passei um ano e meio vindo aqui, assistindo o JA, vinha o culto de domingo, né? Isso, o JA, o culto do sábado à tarde, vinha aos cultos de domingo, mas não queria o compromisso. Não queria o compromisso o compromisso com Deus, realmente.
Porque para mim era muito cômodo vir aqui um dia, outro e continuar vivendo a minha vida. Certo. Mas só que, assim como Deus não desistiu de Moisés, ele não desistiu de mim também. Ele continuou insistindo, insistindo. Fala aí, homem. Você, Delman, agora decidiu fazer o povo chorar, né? Decidi. É verdade. Eu também tive um momento difícil, né? Porque, na verdade, eu não criei em Deus, Delman. Eu era ateu. E eu tive uma experiência assim maravilhosa com a Bíblia, especificamente, que era um livro que eu nunca tinha. A gente fala da Bíblia, mas nunca lê, né? Aí um dia, num momento, vou dizer assim, oportuno, eu peguei a Bíblia e comecei a ler porque tinha a impressão que eu precisava de algumas respostas que eu não tinha em outros lugares. Entendi. E aí eu disse, eu vou tentar aqui. Entendi. Foi assim, desse jeito. Entendi. Você já era predestinado, mas aí não dava valor, não. Ligança. Não. Na verdade, eu tinha recebido até o momento específico, pela minha memória, pelo menos 8 estudos bíblicos, patrocinados por um primo meu. Anselmo, é. Eu tinha recebido 8 estudos bíblicos dele, que eu me lembre, né? E eu completei os estudos bíblicos todos com ele, mas para mim era mais ou menos uma brincadeira. Entendi. Né? Até mesmo pelo jeitão do próprio Anselmo. Exatamente, que ele tem as dificuldades dele, Sim. né? Mas muito aguerrido naquilo que ele cria. Sim. Não desistiu. Não desistiu. Era Deus insistindo com você. E aí foi anos nesse sentido. Entendi. Até que um dia eu disse, rapaz, agora eu vou ler por mim mesmo. Entendi. E aí quando eu peguei, eu fui ler a Bíblia, quando fechei a última página do livro, eu disse, o que é que eu fiz durante toda a minha vida? Por que eu ainda não... Por quanto tempo eu perdi? Literalmente foi isso. E aí naquele dia eu disse para mim mesmo que eu ia fazer tudo aquilo que eu tivesse força para fazer em prol do plano de Deus na minha vida. Eu tinha outro plano para a gente terminar esse bloco. Eu ia pedir para Elton e para Rosildo fazerem uma mensagem, darem uma mensagem para o internauta, mas eu penso que o testemunho de vocês já falou tudo, né? Deus atuou na vida de vocês, Deus transformou a vida de vocês, Deus transformou a minha vida. Eu sou adventista de berço, mas houve também um momento muito especial na minha vida em que Deus foi lá me buscar e me colocou no seu caminho, na sua direção. Deus também pode fazer isso na sua vida. Você que está me assistindo aí pelas redes sociais, olhando para você, eu só posso dizer, Deus também está te chamando. Assim como chamou a mim, como chamou a Elton, como chamou a Rosildo, Deus está te chamando. E como eu perguntei em todos os outros intervalos, o que é que você vai fazer desse chamado com Deus? Pense nisso, pense nisso. Deus está te chamando. Qual vai ser a tua reação? Responde agora. Deus quer ouvir a tua resposta. Mas a pergunta continua, a pergunta é para você. A gente agradece Elton, agradece Rosildo pela disponibilidade em participar aqui conosco desse encontro. Agradece a você por estar atento ao nosso ponto de encontro de estudo da Bíblia. No próximo sábado, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente volta. A gente agradece à equipe de multimídia por se esmerar em preparar esse material para que ele chegue até você. E só pode agora encerrar agradecendo a Deus. Eu quero que vocês façam oração. Rosildo, você dirige a oração conosco? Sim. Oremos então. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por mais um privilégio de ter a oportunidade, Pai, de abrir a Tua palavra e entender as mensagens que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Eu peço que o Senhor abençoe particularmente a vida de cada internauta que está nos ouvindo hoje, amém, que tem participado conosco, que tem assistido esse programa. Amém, e Senhor, que na vida de cada um deles, Pai do céu Todo-Poderoso, o Senhor possa operar milagres, amém, amém, e possa fazer com que eles entendam que há um chamado para cada um de nós, para eles também. Amém. E que o chamado mais importante, na verdade, é para que todos nós sejamos filhos deste Pai maravilhoso. Amém. Fica conosco, nos dê um dia abençoado. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.
acreditamos que todas as pessoas foram criadas por Deus para se desenvolverem. Somos apaixonados por gerar sorrisos, matar a fome, aquecer no frio, prover um teto, não importa onde for. Queremos ensinar pessoas a conseguirem o próprio sustento, a recomeçarem e serem tudo aquilo que foram criadas para ser. Nós, da ADRA, trabalhamos com projetos de desenvolvimento humano e social em mais de 130 países, além de atuar com respostas rápidas a situações de emergências e crises. Estamos ansiosos para ver um mundo no qual todos possam viver como Deus planejou. Agimos motivados por 3 valores essenciais: justiça, para que cada pessoa reconheça que é única e especial; compaixão, porque ninguém deve levar seu fardo sozinho; e amor, um amor simples, que não enxerga distinções e é tão forte que todos podem ver o reflexo do caráter de Deus em cada uma das nossas ações. E isso só é possível com você. Seja um voluntário. Ore por essa causa. Seja um doador. Acesse adra.org.br.